E aí, amigos, tudo bom? Boa tarde. Estamos mais uma vez aqui. Opa, pisei no pé do Luiz. Estamos mais uma vez aqui no Carta Aberta, agora com os homens, falando um pouquinho do nosso relacionamento com Deus. Mas antes, aqueles avisos diários, muito bem-vindos, né? Como vocês sabem, nós estamos aqui no espaço da Lukefter, aqui no Itacorubi, pertinho do Cepom, pertinho do Hotel Mercury. E nós gostamos sempre de falar dos nossos parceiros, pois eles nos ajudam, eles nos auxiliam. Aqui na Lookafter tem todo um espaço para você fazer o seu podcast, estrutura, pessoal qualificado. Entre em contato, a gente sempre coloca na descrição do vídeo ali os dados para você entrar em contato. Também, se você precisar de auxílio, de mentoria, no espaço aqui da Lookafter também tem para a parte de processos, e-commerce, financeiro, comercial. Então, realmente é um espaço para você desenvolver o seu trabalho, desenvolver aquilo que você tem como plano. Dito isso, estou com dois grandes amigos aqui, o Luiz e o Luciano. Até parece uma, Dupla, né? uma Lulu, dupla, Lulu. A dupla Lulu. uma dupla. E antes de vocês se apresentarem, né, já são figurinhas carimbadas aqui do Carta Aberta, eu queria deixar uma pergunta para vocês, e aí vocês se apresentem, vocês falem um pouquinho, que a intenção sempre é a gente falar primeiramente, né, quando estou eu e a Luana, a gente falar com casais daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e falar daquilo que Deus tem feito também, e como a gente pode ser um acessório, podemos ser espada, podemos ser flechas na mão do nosso Senhor, e também falar para homens, né, amigos? E eu acredito que um exemplo muito bom de ser humano, de homem, de líder é Davi. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Também com defeitos, com limitações, mas Deus não retirou isso dele. Então, amigos, se apresentem, falem um pouquinho aí e tenham isso como a nossa headline de hoje aí. Legal. Como ser um homem Por segundo o favor. coração de Deus. Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou o Luciano, amigo do Mestrão, do Luiz, e amigo do Rai. Opa, muito bom. É muito bom estar nessa mesa, cara. É assim, assim, não tem dinheiro que pague esse momento aqui. É muito importante estar aqui ao lado de amigos, né? E mentores, né? Bom, eu sou o Luciano, um, um amante de Jesus. Descobri isso, né? Há pouco tempo. Um amante de Jesus, eu gosto muito, amo Jesus, amo a minha família, amo os meus amigos. E esse sou eu, o novo eu que eu descobri, né? Quando a pessoa não tem identidade, é difícil ficar perdido, mas quando você descobre sua identidade, aí fica mais fácil, né, mestrão? Então eu sou um amante de Jesus, eu amo Jesus, amo estar com amigos, amo a minha Amém, família. aleluia. E esse sou eu, cara descontraído, alegre, e sou feliz por Jesus ter me feito assim. Já quer Amém. emendar a pergunta ou quer passar? Vamos, mestrão, vai. Mestrão. Deixa o Eu vou Luizão apresentar. se Esse aqui é o apresentar aqui. mestrão. Pessoal, primeiramente, sejam bem-vindos e é com muita alegria mais uma vez aqui junto com o Rai, para a gente falar da coisa mais importante, né? Que é Deus, daquele que nos criou, É, né? Então, para mim é um motivo de muita alegria. O meu coração fica em festa. Não sei se dá para usar isso como metáfora, mas eu fico muito feliz quando nós temos a oportunidade de falar de Deus, Rai. Então, verdade. todos vocês que estão começando a nos assistir, que você possa compartilhar o link, né? Compartilhe o link aí com Verdade. os amigos, com parentes, com vizinhos, com vizinhas, para que a gente possa realmente ter uma discussão que possa preencher em algum espaço da vida de alguém que vai nos escutar aqui. Amém, amém. Verdade. Verdade. Bom, um homem segundo o coração de Deus. Cara, Tem um livro sobre isso tem um também. livro, né? Olha, eu me debrucei nesse versículo, né? E eu acabei lendo todo o, todo o livro, né? Para entender. E eu consigo dizer para você, assim, que hoje eu sou esse cara, assim, um homem segundo o coração de Deus, agora, faz pouco tempo. Não sou um cara perfeito. Não quer dizer que você tem que ser 100%, a gente estava conversando sobre isso, né? Uhum. Não quer dizer que eu tenho que ser 100% esse homem
100% santo para ser segundo o coração de Deus. A gente sabe que Davi não foi esse cara, né? 100% santo, né? Ele errou também, errou bastante. E mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, hoje, eu posso dizer que eu me considero esse cara, um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque eu estou tendo um cuidado maior com a minha família. Uhum. Eu estou tendo um cuidado maior com o que Deus está falando. Então, eu estou tendo um cuidado de dar valor para o que Deus está falando. Então, eh, antes eu não tinha esse cuidado. Uhum. Então, Deus acabou ficando de escanteio. E ainda assim, a graça dele ainda permaneceu. Então, hoje eu aprendi, estou aprendendo, eu sou um homem segundo o coração de Deus em construção, em andamento. Eh, Dá valor à palavra de Deus, dá valor à família, dá valor aos amigos, ser um bom profissional. Porque não adianta eu vir aqui e falar assim: nossa, eu sou um profeta e Deus me entrega tudo e eu falo tudo, dou atenção para minha família, mas como profissional eu sou negligente, eu sou o cara que dou o jeitinho, que passo a perna, que faço coisa errada, então não adianta. Então, ser, para mim, um homem segundo o coração de Deus é isso. É ter Deus no centro de tudo, Amém. né? Que é a pedra fundamental, né, Mestrão? A pedra fundamental, a pedra fundamental cai, tudo cai, né? Tem o arco, tem a pedra. Então, é ter Deus como a base central, como princípio central ali. Para mim é isso. E eu estou aprendendo isso, como eu disse, né? É um homem em construção, né? Então, estar aqui hoje, falar de Jesus, cara, que demais. E com vocês ainda, então isso é uma construção. Então, para mim, isso é dar ouvido ao que Deus está falando. Uhum. Se dependesse de mim, esse, esse lindo aqui não conseguiria, o medo ia tomar conta, mas quando Deus está no centro e você deixa Deus te guiar, é mais fácil. Vai com medo, como que o senhor sempre disse. Vai com medo Cara, mesmo. vai com medo mesmo. E nem precisa Deus descer para te falar. Deus usa aqui, ó, vai com medo mesmo. Então, para mim é isso. Vai É, comendo mesmo? vai com medo. Com Ah, com medo. Se medo. está com Assim, vai medo, comendo mesmo. Eu não, mas falo, você pode ir comendo. Com medo e comendo também. Mas vai. Só não pode ficar é estacionado isso aí. e deixar de lado. Porque a gente estava até falando também sobre isso. Porque a obra de Deus, ela não vai parar. Certo, mestrão? Uhum. A obra de Deus, ela não vai parar. Então, Graças a Deus, né? graças a Deus. Por quê? A gente pode pegar na própria escritura aqui, na palavra que você sugeriu, Rai. Porque o que aconteceu? Saul, ele foi esse cara. Então, ele foi ungido por Deus. E ele chegou um determinado momento que ele deixou Deus de lado e começou a tomar suas próprias decisões. Perfeito. Então, o plano de Deus para Saul era um. O plano que Deus tem para você é a carta aberta. Se você não fizesse, Rai, outra pessoa ia fazer, porque a Uhum. obra dele não pode parar. Então ele foi negligente, logo teve que ser substituído. Daí entrou Davi. Então é isso. Então a obra de Deus ela não vai parar. Ela é 100% tá girando. Então se eu não me posicionar na palavra de Deus e ter ele como base, eu vou acabar deixando passar e outra pessoa vai fazer. Eu entendo. Foi o que aconteceu. Um Uhum. exemplo claro. Saúl e Davi. Né, mestrão? Falou o que agora? Oh, que Viu só? isso? É, Depois ele fica falando de pastor e coisa, né? não, ele Tem é bastante a ensinar, o engraçado, Luciano. Tem? tem muito. Quando você fala o homem segundo o coração de Deus, né, e Davi, né, como uma referência, que a gente pode pensar dentro do contexto bíblico, né, eu penso assim, né, que assim como Deus, né, assim como Davi era um jovem, foi um líder, foi um rei, nós também passamos pelas várias fases da vida, né? Então eu acho que ser um homem segundo o coração de Deus ou ser uma mulher segundo o coração de Deus, eu acho que é aplicável ao nosso crescimento e à nossa maturidade. Perfeito. Davi não deixou de errar, Davi falhou. Davi teve algumas condutas que, ao olhar humano, eram condutas inapropriadas, né? Mas Davi passou pelas várias fases desses movimentos que a vida foi criando e conectando ele, né? Então ele passou de um cuidador, né, de ovelhas, depois foi
um guerreiro, um líder a ponto de se tornar um rei, né? Então, quando eu me pego com essa. A gente está muito longe, né, de ser um homem segundo o coração de Deus, segundo um olhar sobre a perfeição. Mas eu acho que o olhar de um homem segundo o coração de Deus é de um olhar predisposto a reconhecer as suas fragilidades, Verdade. é de um olhar predisposto a pedir perdão quando erra, é de um olhar reto e conectado em Deus quando a gente precisa, assim, sabe que existe algo que é muito maior do que as nossas decisões, é ter a capacidade e a humildade de reconhecer que existem pessoas que são melhores que a gente, Hum, é a capacidade da gente ser grato, é a capacidade da gente ser gentil. hum. Eu acho que a entrega de um homem segundo o coração de Deus, eu acho que é uma construção de várias vertentes, ai. Eu acho que ela começa com o jovem, com o nosso nível de maturidade, ela vai se aprofundando. É o nosso nível de obediência a Deus, é o quanto a gente é capaz de obedecer, é o quanto a gente é capaz de seguir coisas que às vezes aos nossos olhos parecem contranaturais e ainda assim se fala assim, poxa, a natureza fala para eu não fazer isso, mas eu estou fazendo. Certo. Então eu acho que ser esse ser humano, eu vou falar de ser humano, né? De ser humano, ser esse homem segundo o coração de Deus, vai requerer da gente amadurecimento, maturidade, entendimento, disciplina e obediência. Amém. Eu estava ouvindo o Luciano falar, assim, que ele está, né, referente a estar em construção, em ser o homem segundo o coração de Deus, e ouvindo até o próprio Luiz falar, e depois eu gostaria que vocês falassem para aqueles que nos ouvem, e estão buscando ser o homem segundo o coração de Deus. Uhum, Mas segura. Aí eu queria deixar para vocês o seguinte, como que eu cheguei nisso? A gente ora, né, sobre os assuntos. Aí eu estava pesquisando na Bíblia, assim, e pesquisando e falando para o Senhor, Senhor, qual que é um tema que seria legal trazer para o podcast que traria para o homem algo que relacionasse estar em comunhão com Deus. Aí veio esse como ser um homem segundo o coração de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus. E o que mais me chama a atenção, amigos, referente a esse homem sendo segundo o coração de Deus, se você ler lá Samuel, quando o profeta Natã vem falar com Davi referente ao pecado dele e dá o exemplo da ovelha, né? Dizendo assim: olha, um homem tinha muitas ovelhas. E aí pegou a ovelha do seu vizinho, que era a única ovelhinha que teve, e ele estava recebendo pessoas e foi lá e matou aquela ovelha e fez, tipo, entre aspas, né, um churrasco para os seus, pros seus convidados e deixou aquele homem que tinha uma só ovelha sozinho. E aí Davi se enfurece: não, me mostra quem é esse cara. Aí Natan vai lá e fala para ele: você é esse cara, porque você pegou a única ovelhinha que era Batseba, né, uhum, do seu vizinho. Imagina, Davi era um rei. Ele podia ter, entre aspas, né, a ovelha, a mulher que ele quisesse. Ele teve muitas mulheres, a Bíblia própria fala. E ele foi lá no vizinho dele, por mais que a mulher estivesse errada, lá tomando banho, porque mulher feia não seduz ninguém, né? Mas estava lá uma mulher casada, tomando banho. E a Bíblia fala, tá, homens, do mal, de Satanás a gente enfrenta, mas da mulher adúltera, mulheres, dos homens adúlteros a gente foge. Então a Bíblia fala sobre isso. Então da mulher adúltera a gente foge. Então se Davi tivesse fugido disso, talvez nas coisas o filho dele não tivesse morrido. Então, e tudo isso que eu estou falando aconteceu, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Deus não retirou isso. Luciano, você falou uma coisa muito legal, cara, porque aquilo que você trouxe sobre Saul, Saul foi retirado. Deus fala que a unção que estava sobre Saul foi retirada. Então Deus às vezes determina algo sobre a vida, mas por conta daquilo que ele deixou carregado, aquilo que Deus entregou para você, que é o livre-arbítrio, você pode retirar a bênção de Deus sobre a sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é muito, isso há de se pensar, há de se deixar de ser o homem segundo o coração de Deus. Tem uma pregação que eu gosto muito, assim, que até eu já dei essa pregação, que é o parapeito da vida. E assim, se você olhar essa pregação onde Davi está, ele olha, ele vê Batseba, ele devia ter ido para a guerra, né?
Então, só contextualizando vocês, amigos, ele devia ter ido para a guerra, então ele fica, a Bíblia fala explicitamente que era o tempo dos reis irem para a guerra. Aí ele vai sobre o terraço, então um lugar alto, e ele vê lá a mulher se banhando. E o conceito do parapeito, onde a própria Bíblia também traz que o parapeito ele serve como segurança. Tanto é que quando a Bíblia fala ali que se você fizer uma construção de 2 andares, construa um parapeito, porque se alguém cair e morrer, você é responsável pelo sangue. Então quer dizer o quê? Davi estava num lugar de visão, onde ele tinha uma salvaguarda, que seria um parapeito, sei lá, um muro, alguma coisa, e ele podia ter sido barrado por aquilo e não pecar. É uma analogia, mas a gente pode levar isso para o nosso dia a dia. Então, homens, a gente precisa ser o homem segundo o coração de Deus, sendo imperfeito, caminhando como o Luciano propriamente falou, em busca dessa perfeição, em busca desse homem, ser esse homem segundo o coração de Deus. Mas aí eu queria perguntar isso para vocês, assim. Eu sei que vocês estão buscando, porque a gente não é perfeito, nós somos só enxergados por Deus através de Jesus, e é Jesus que é perfeito em nós, né? Então a gente busca a perfeição, a gente busca ser um pouquinho melhor. Então, quais são as práticas que vocês buscam trabalhar no dia a dia? Porque a nossa busca pela perfeição, ela precisa ser diária, ela precisa ser ter método, né? A gente precisa criar uma rotina, a gente precisa criar formas da gente se manter no caminho, porque na Bíblia fala, Paulo fala que muitos se perderam no caminho, então há de se perder a salvação não é uma vez salvo para sempre salvo, não é? Então você pode perder a salvação ao longo do caminho. Jesus está à porta e ele bate, então nós abrimos, então tudo isso, né? Então eu queria deixar isso para vocês assim, como aquele que está nos ouvindo está lutando contra a pornografia, contra o próprio adultério, lutando contra N vícios, N coisas, como que ele pode buscar ser o homem segundo o coração de Deus? Porque o Carta Aberta ele é justamente isso, a gente trazer para as pessoas que o viver com Cristo, ser seguidor, ter Jesus como nosso amor, nosso Senhor, ele não é algo intangível, inatingível, né? Ele é uma busca diária por ser 1% melhor a cada dia. Então eu queria que vocês formulassem isso, pensassem um pouquinho sobre isso, como que o Luiz, como que o Luciano é um pouquinho melhor do que eles eram antes. O que que vocês fizeram? Quais são os tipos de atitude que vocês tomaram para poder mudar esse tipo de postura que vocês não tinham antes e hoje vocês têm? Hoje vocês têm buscado? Olha, Rai, cara, essa pergunta Ela é complexa, ela é muito é, complexa. mas Eu consigo visualizar toda a resposta disso. Olhando para minha própria vida, sempre a resposta vai ser baseada na minha vida, na minha vivência, né? amém, glória a Deus. E, cara, eu fiz muita coisa errada no meio do caminho, porque eu era um cara que vivia sem a missão, eu não tinha uma clareza do que era ter uma missão. Eu não tinha uma missão. Então eu estava perdido. Por mais que Deus enviava pessoas o tempo todo. Esse senhor, esse cara aqui, ó, que é o meu amigo, meu amicíssimo, mas eu chamo ele carinhosamente de mestrão. Eu falo pra ele assim: se Jesus viesse hoje disfarçado só pra dar uma olhadinha na Terra como ser humano, com certeza ele viria como Luiz. Sério, porque o que esse cara aqui me ajudou foi coisa absurda. Porque se fosse eu no lugar dele, cara, eu tenho certeza que eu já teria desistido de mim. Eu já teria desistido de mim. Porque eu dei muito trabalho e ele foi uma peça-chave, assim, Glória a nessa Deus. minha transformação, nessa minha mudança nessa minha transição de menino para homem. Que eu era um menino, né? Porque, como é que fala aquela frase? O menino, O Luiz está rindo de canto de como é que você fala? O menino faz o que quer. O homem faz o que precisa. faz o que precisa Ah, ser feito. uau, Quando eu descobri legal. isso, aí as coisas começaram a mudar. E não adianta, esse desejo tem que partir de dentro, cara. Primeira coisa, assim, e depois de ter perdido a minha família várias vezes, eu estava perdido e fui, e as coisas davam errado. Eu
resolvi dar uma chance para mim e colocar Deus como centro mesmo. Eu Uhum. sempre ouvia as pessoas falando e eu fugia. Falava de Jesus, de Deus eu fugia. Não quero papo, ler a Bíblia, não, isso aí é que ler o quê? Então, quando eu coloquei Deus no centro, essa mudança ela começou a mudar. As coisas começaram a mudar dentro de mim, porque eu tinha uma sensibilidade, eu tinha assim, Um cuidado. eu tinha uma intimidade assim com Deus, sabe? Eh, e era gostoso quando eu tinha aquilo, e aí eu me emocionava, e aí depois eu fiquei aquela coisa rígida, e aí eu não queria mais sentir aquilo, sabe? É como se você estivesse na porta do paraíso, só que eu prefiro ficar aqui, pegando fogo aqui fora, tá bom. Mas quando eu resolvi entrar, aí as coisas começaram a mudar. E aí, quando eu resolvi dar ouvido para a voz de Deus, deixar Deus entrar na minha vida e começar a fazer, cara, as mínimas coisas. As mínimas coisas. Comecei a dar atenção para minha família no que, nas pequenas coisas que precisava. E isso, e resolvia uma coisa, e conversava com o filho diferente, e falava com a esposa com mais amor, sem grosseria, sabe, sem querer a atenção. Quando eu descobri que eu era o guarda-chuva da minha casa e não o filho da minha esposa, as coisas começaram a mudar. Porque tem muito homem, cara, tem Posição, então, a Lu. posição, tem muito homem hoje que tá invertido. O guarda-chuva principal é a mulher. Então, se esse homem não mudar o posicionamento, se ele não subir aqui, ó, Deus, o homem, a esposa e os filhos. E eu ficava disputando a atenção da minha esposa com meus filhos, cara. E aí, quando eu descobri que não, cara, tá errado isso, aí a ficha começou a cair. Eu comecei a enxergar minha esposa diferente. E eu sei que a missão dela é realmente cuidar dos filhos. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar da árvore. E a árvore vai cuidar dos frutos. Não é assim, Marcelo? Porque sem a árvore não tem fruto. E ela é a principal. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Depois eu vi meus filhos. Deus, eu, minha esposa, meus filhos. Então, quando eu descobri essa hierarquia, aí as coisas começaram a melhorar. As coisas, o homem tem que fazer, não tem que inventar desculpa. O homem tem que fazer, cara, tem que fazer, tem que ler mesmo, tem que acordar de madrugada, tem que queimar a carne. Tem que queimar a carne. E é difícil, cara. É difícil. Queimar a carne, acordar de madrugada para orar, para buscar Deus. Eu comecei a sentir uma mudança dentro de mim. Eu tô mais sensível à palavra. Glória a Deus. Se eu começar aqui, eu vou chorar. Porque falar de Deus, cara, eu descobri que é incrível, assim. Eu fiz uma dessas mudanças que eu precisava fazer um culto em casa. Só que era uma barreira que eu não conseguia ultrapassar. Era difícil para mim. Pô, cara, é só fazer um culto com sua família. Eu sei que é só fazer um culto. Mas para mim, naquele momento, era difícil, era uma barreira. Eu tava pedindo para Deus isso. E aí chegou o momento. O Espírito Santo falou comigo. E eu fiz de uma maneira diferente. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim: ó, vamos lá, vamos fazer esse culto hoje. Eu não sei o tempo que vai durar, pode ser 1, 2, 3 minutos, mas vamos fazer porque é direcionamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Que E o legal. engraçado é que foi nas vésperas do Thanksgiving, né? Aham, O Thanksgiving foi ontem, né? aham. Então, anteontem, eu fui no shopping, eu vou no shopping, e eu preciso valorizar aquilo que me valoriza, que Deus me deu, que é a minha família. Eu preciso valorizar isso. Eu fui no shopping, sem pressa, olhei tudo. Eu vou levar isso aqui para minha esposa. Eu vou levar isso aqui para os meus filhos. Primeiro a minha esposa, né? É a árvore, né? Sanquete, um beijo para você, minha linda. Primeiro a árvore, depois os frutos. Fui lá, minha esposa, depois o primogênito, depois o mais novo. A ordem. Que joia. Cheguei em casa, família, presente para vocês. Vamos sentar na mesa. Fui lá, peguei a Bíblia, li uma palavra. Era a primeira Colossenses, falava sobre gratidão, que eu adoro, eu sou grato a tudo. Grato a Deus por tudo. Então, e aí eu rompi essa barreira, eu falei para eles, ó, isso aqui parece algo simples, mas não é. O inimigo está triste, está furioso, porque era uma luta que eu tinha. E nunca fiz um culto no lar.
E foi simples? Foi, mas o Espírito Santo estava naquela mesa. Uau. Isso que é o mais precioso. Glória a Na Deus. minha simplicidade, aconteceu. Não do meu jeito, mas do jeito do Espírito Santo. Amém. Porque ele estava ali, direcionou. E eu precisava fazer isso. E aí, eu não sabia como, e aí, cara, foi uma voz assim, Espírito Santo, ó, vai lá, compra um presente para cada um deles. Vamos lá, dá o presente, a gente faz o culto, e aí sair. Cara, foi lindo. Foi muito legal. Foi muito legal. E a gente vai ter essa cultura. Daqui para frente a gente vai ter essa cultura. Que bom. Então, eu não esperei virar o ano para começar em janeiro. Não, cara, a gente precisa fazer agora. Tem que fazer agora. Tem que fazer agora. Então, o conselho, ai, para os homens, cara, tem que se permitir. A pessoa tem que se permitir, tem que querer, tem que sair dessa situação, tem que salvar a família. Tem gente em situações. Essa pessoa aqui falava para mim assim, ô Lu, cara, tá fácil. Às vezes a gente tá tão dentro da lama que a gente não consegue ver, mas quem tá fora tá aqui, ó. Mano, eu tô com a mão estendida pra você. Tá fácil. Tá fácil resolver. Quantas vezes você falou isso pra mim? Algumas. Algumas milhares de vezes, né? Cara, tá fácil resolver. Só que depende de mim. Depende de mim. Deus pode mandar um monte de gente pra te salvar, mas você tem que estender a mão. Não adianta, você tem que estender a mão. Porque o Espírito Santo, ele é suave, né? Ele não vai meter o pé na porta. Verdade. Você tá na lama, ele tá lá, cara, ó. Vamos lá, Luciano. Deixa eu te tirar daí, cara. Se você falar, não, eu quero continuar aqui, você vai continuar lá. Mas se você estender a mão e der a oportunidade, as coisas vão acontecer. Você vai sair de lá, você vai vencer seus medos. E olha que medo. Meu Deus do céu. Isso aqui, ó. Jesus amado. Mas é isso, cara. As pessoas têm que se permitir, o homem tem que se permitir e, e deixar Deus fazer. Porque é muito bom quando você vem por outro lado da ponte, quando você se permite, quando Deus começa a fazer, e aí você começa a ler a Bíblia, aí você começa a chorar. Cara, é fantástico. Eu vou parar por aqui. Deixa o Amém. mestrão falar um pouco, senão não vai ter tempo. É isso. Rai, eu acho que o Luciano definiu muito bem, né, esse homem, né, para os homens que estão nos assistindo, vão nos assistir, esse homem segundo o coração de Deus, né? Eu acho que começa por aquilo que ele acabou de fazer, né? Demonstrando de forma clara que a humildade no homem, ela é um grande desafio, né? Porque o homem, ele é todo o tempo sugado a mostrar as suas virilidades, as suas capacidades, as suas habilidades. Então, o homem é todo o tempo convidado a uma demonstração de que ele pode. Uhum. E Deus nos fez assim também, né? E eu acho que esse é um ponto, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para aquele homem que talvez esteja em casa e se perguntando, fazer assim, tá, homem segundo o coração de Deus, como é que eu me torno um homem segundo o coração de Deus? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, no meu modo de entender, é reconhecer. Acho que a primeira coisa é reconhecimento. Primeiro, em que fase da vida que você está? Primeiro, reconhecer sobre você. Que fase da vida que Deus te colocou? Quais são as pessoas que estão ao seu lado? O que Deus está te usando para te fazer nesse período? Talvez em pegando, parafraseando, se possível, né, dentro das medidas proporções, a história de Davi, Uhum. talvez nós estejamos num tempo de reinado, vivendo ainda um tempo de ser pastor de ovelhas, né? Então a gente está vivendo, às vezes, no tempo da maturidade com a incoerência da, da nossa vida juvenil. Então, eu acho que a primeira coisa é como é que a gente se reconhece? Qual que é o padrão de reconhecimento daquilo que Deus quer com você? Acho que a primeira coisa que eu fiz para mim foi reconhecer as minhas fraquezas. E às vezes, ou quase sempre, nada melhor do que você ter um bom amigo ou uma boa esposa. Às vezes você não tem a boa esposa, ou às vezes você nem é casado, mas você tem um bom amigo. Então esse bom amigo pode ser uma referência, a palavra fala, né? Como um ferro afia outro ferro, Um bom né? amigo. Um ferro abriu. Mas você tem uma boa esposa também. Ótimo, com certeza. Eu tô falando Tem pra os que mim. não tem, né? Tem Uma os que ótima não tem. esposa, cara. Mas por exemplo, às vezes que eu percebo que eu sou convidado a perder esse coração segundo o coração de Deus, hora ou outra, a minha esposa me lembra, né? E faz
devidas correções naquilo que talvez seja um cara, ser uma pessoa melhor. Uhum. Eu me atento muito, né, que acho que além desse reconhecimento, acho que uma das coisas que Deus mais quer da gente é que a gente tenha um coração grato, como o Luciano falou. É que a gente reconheça a soberania de Deus. É que a gente construa sobre essa soberania um porto seguro. Então, às vezes, a nossa fé, ela está alicerçada num grão de mostarda, mas ele falou, se você tiver como um grão de mostarda, então se você tiver, então a capacidade de você realmente entender, então eu acho que o homem segundo o coração de Deus, ele precisa reconhecer que lugar que Deus está na vida dele. Qual é o tamanho e a dimensão de Deus na vida desse homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que o assim na terra como no céu, ele se estabelece muito bem nisso, Rai. Uhum. Porque esse homem segundo o coração de Deus, ele precisa reconhecer que ele é menor, infinitamente menor do que aquele que o criou. Ele é só alguém que foi criado por alguém muito maior, que realmente a gente pode chamar de pai, né? Uhum. Então, eu acho que esse primeiro caminho que eu imagino para o homem que está em casa assistindo, assim, eu acho que a primeira coisa que você precisa reconhecer quem é Deus na sua vida e o quanto você não o Deus da religiosidade, o Deus do protocolo, mas o Deus da entrega, o Deus da obediência, o Deus da gratidão, o Deus nos dias difíceis, os Deus nos dias bons. Então acho que a primeira coisa que um homem que está nos assistindo é reconhecer o papel que Deus tem na nossa vida. E depois você precisa ter alguém para te ajudar a te sustentar essa história e esse caminho em Deus, uma pessoa que vai te ajudar a lapidar, uma pessoa que vai afiar você. Então, cada um de nós vai ter alguém que vai nos afiar. E a gente sempre foge de alguém que quer nos afiar. A gente sempre foge de alguém que quer nos desafiar. E Deus não coloca, às vezes, desafios como fez com Davi, né? Uhum. Davi talvez tenha tido desafios diferentes dos nossos, mas nós temos desafios diários e Deus às vezes quer dar apenas um ensinamento para a gente. Então, a gente precisa entender o nosso espaço dentro desse outro espaço, daquilo que Deus pode fazer, dentro desse outro espaço chamado vida, dentro desse outro espaço de mundo, quem é Deus para cada um de nós? Então, acho que a primeira coisa que, se eu fosse você aí na sua casa agora, quem é Deus para você? Quanto dele está dentro da sua casa, da sua família? Quanto você reconhece? Quanto você o reconhece? Quanto você submete? Eu acho que é o primeiro passo, Rai, que a gente precisa fazer. Talvez os outros todos venham sequenciais, como o Luciano falou, mas a gente precisa primeiro reconhecer. Aquilo que a gente não reconhece, a gente não consegue viver. Aquilo que a gente não reconhece, a gente não pode mudar. Uhum. Aquilo que a gente não reconhece na gente, a gente não pode permitir que seja transformado. Então, como é que eu vou reconhecer uma fragilidade minha se o Luciano me aponta todo o tempo e eu estou fugindo dela? E às vezes Deus não quer te mostrar as fragilidades, mas quer te trazer ensinamentos, né? Uau, legal. E a gente tá vivendo num tempo hoje que é muito fácil o homem se corromper, né? A gente tem. Mas o que Cara, fazer, Lô, para o homem não se corromper? Eu descobri então que Deus. Desculpa te cortar, mas eu quero que você tranquilo? complete, tá? Por isso que eu descobri Uhum. então, né? Eu sou quem está assistindo. Eu descobri quem é Deus na minha vida. Reconheci, tá? Eu reconheci. Mas e agora? Entendeu? Eu te faço isso para você até Uhum. colocar isso no questionamento que você fez para poder falar quem tá nos assistindo. Entendeu? Sim, o que eu quis dizer é assim, hoje a gente tá num momento tão, assim, tá tudo fácil hoje, né, cara? Uhum. Então, se a pessoa realmente não reconhecer, é isso aí que o Marcelo falou mesmo, é reconhecer como Deus como o pilar da sua vida mesmo. Porque eu tô falando isso por experiência, tá? Por experiência própria. É, porque justamente isso, como você falou que tá nesse Processo, crescimento, né? nesse processo, isso é muito Exato. legal para quem tá assistindo, Exato, entendeu? exatamente. E assim, ó, imagina. Eu tenho que escolher as palavras certas, né? Hoje, eu quero dizer assim, ó, tá tão fácil hoje com a questão da tecnologia, Uhum. porque hoje você não precisa ir na esquina ou olhar uma mulher, tentar fazer alguma coisa errada. Hoje você tá com a tecnologia na mão e aí você consegue se corromper facilmente se você não tiver Deus como seu centro.
como sua pedra angular ali. Então tá tudo fácil hoje. E, e realmente, assim, para mim tem sido uma luta constante. Não é fácil, assim, na questão de pornografia, na questão de procrastinação, porque eu já fui muito assim. E toda vez que eu abro mão disso e deixo Deus como centro, isso me deixa mais forte. Amém. Assim, eu me sinto espiritualmente forte. É como se eu antes é como se como eu estivesse numa guerra. Vamos lá. Vamos colocar uma linha do tempo. Eu estava numa guerra, imagina, aquela guerra medieval, espadas, escudos. Eu estava numa guerra sem nenhuma armadura. E o meu inimigo com armadura, com a melhor espada, com o melhor aço, no meio ali. Eu estava nessa mesma guerra, só que com escudo de madeira, com roupa de madeira, com espada de madeira. A guerra não acabou, A guerra não acabou, já, mas mudou um pouco. mas mudou quem te defende, né? Exatamente. Então eu resolvi dar um passo à frente e mudar meu status. Hum, Hoje eu me sinto forte, espiritualmente, armado com a minha armadura, com o meu escudo, porque o Espírito Santo está comigo, eu me sinto mais forte. amém. Então, as minhas decisões, elas têm sido decisões mais assertivas, porque Deus ele está no centro. Então, quando a gente permite isso acontecer, as coisas acontecem. Falar de Deus hoje, Deus, deixar Deus, isso é uma barreira vencida, porque eu tive um entrave com Deus e estou resolvendo isso com Ele. Até eu faço terapia com a Nana, Nana é a irmã do mestrão, e eu falo para ela, a minha relação com Deus, ela está em construção, porque eu tive muita dificuldade com essa questão de paternidade e sempre ouvi dizer que Deus era aquele cara que estava sentado num trono com um tridente e se você errasse, ele te fuzilava. Então essa foi sempre a imagem que foi passada de Deus e o tempo foi passando, foi passando, foi passando e essa foi a imagem. Tanto é que assim, tem a Trindade, né? Tem Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu sou mais chegado em Jesus e Espírito Santo. Deus é o cara, né? Essa é coisa minha, tá, gente? Isso não é heresia, não. É coisa minha. É, É a intimidade que cada um tem. Então é algo que eu estou em construção com Deus. Estou cuidando disso. Então eu estou permitindo isso acontecer. Entendi. Então isso tem mudado a minha vida. Reconhecer Deus como meu pai, como pedra principal. Então isso tem mudado. Isso tem. Eu sinto uma mudança, sabe? Sabe quando você Foi a é, partir do relacionamento, do posicionamento que você tomou. sim, do posicionamento e deixar Deus entrar, como o Messi falou, né? Você reconhecer que Deus, cara, você não consegue viver sem Deus. Ele é a sua base, então deixa ele entrar, deixa ele cuidar de você. Então você criou tipo você criou, tipo não, você criou o relacionamento com Deus e a partir desse relacionamento você começou a construir Exato, essa identidade em você referente a ser um homem segundo o coração de Deus. exatamente. E as coisas começaram a acontecer. Uhum. Isso eu tô falando de coisas pequenas, pequenas atitudes, pequenas ações. As coisas vão mudando. Tipo o É uma culto no lar, construção, igual você falou. exatamente. Legal. Talvez assim, não foi aquele uau, mas para mim foi uau, Não, entendeu? já foi onde mesmo. Já dois ou mais foi. estiverem reunidos, ali eu estarei. Então, Exatamente. no Então, meu como a gente nome, sempre fala, né? O passo, dá um passo, depois outro passo. Daqui a pouco, a igreja principal sua é a sua casa. é isso aí. E eu descobri isso. Eu também não sabia disso, que eu era o pastor da minha casa. É isso aí. Então, às vezes, não sei se alguns homens passam, sentem isso, mas essa questão da pressão do cara ser o provedor, tá, vi isso, cobrança daqui, cobrança de lá. Eu achava isso, né? Pô, por que essa pressão? Por que que eu tenho que fazer? Por que que eu tenho que gerar? Por que que eu tenho que ser esse cara? Por quê? Mas eu tava perdidinho, né? Tava perdidinho, aí. E aí tudo isso é verdade. Mas quando você está fundamentado, você está com Deus ali, aí beleza, pode vir tudo. Pode vir. É realmente, eu sou o provedor da minha casa. Realmente, eu tenho que Vem fazer mesmo. comigo, né? Eu tenho que fazer mesmo. Eu tenho que gerar renda? Tenho que gerar renda. Eu tenho que dar uma condição boa para minha família, para minha esposa? Sim, eu tenho que fazer isso.
Sim, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia para dar um conforto pra minha esposa, pros meus filhos? Ah, sim, tem que fazer, tem que fazer, tem que ir. Esse é o papel do homem. Amém. É o papel do homem. Foi para isso que Deus colocou o cara como cabeça ali, entendeu? Amém, glória a Deus. E eu tava, antes até do Luiz falar, eu tava ouvindo você falar, eu lembrei da passagem onde Davi vê o confronto, né, com o gigante, e aí Saul dá a armadura para Davi, e Davi, não, essa armadura aqui não me serve, né? Davi era um homem de estatura baixa, então a Bíblia fala que ele era muito formoso, era um cara bonito, mas ele era um homem de estatura baixa, e Saul, bem pelo contrário, Saul era um cara alto, robusto, né, Forte. forte. Então, você imagina, né? Às vezes a unção que está sobre um não está sobre o outro. Exato. Não é que é maior ou melhor, não, são diferentes, né? Então, você vê que o homem, segundo o coração de Deus, ele teve que se despir daquela armadura porque ele sabia aquilo que ele carregava. E em cima daquilo que ele sabia que ele carregava, ele foi enfrentar o gigante. E a Bíblia, e tem alguns pregadores que falam que ele pegou 5 pedras e colocou na aljava, porque aquele gigante tinha mais 4 irmãos. Então ele sabia exatamente o que fazer, que era aplicar uma pedra em cada um deles. Ele não precisou. Tanto é que houve algumas outras guerras que ele enfrentou os irmãos depois, né? Mas os irmãos já sabiam que era Davi. Tem até uma entrevista, mudando um pouquinho de assunto, que o Ronaldo fala que estava lá no Milan lá o, o técnico pergunta se eles tinham estudado o time adversário, aí o Ronaldo fala assim: não, eu não sei quem que é, mas vocês podem ter certeza que eles Ele sabem quem eu sabe que eu sou. sou. E, pô, o Provavelmente é o Ronaldo, Davi, né? quem não sabia, né, naquela época, quem o É, Ronaldo Nazário é, puxa, fera, entendeu? Então, você vê que a postura, né, Davi, mesma coisa, eu sei quem que eu sou, eu vou no nome do Senhor. Pô, isso é muito legal, isso é de uma autoridade tremenda, né, Luiz? sem Então, dúvida. fala também, mano, irmão querido, eu chamo de irmão. É, Mano, ele sobre, é mano, é nosso sobre, mano mesmo. sobre isso, essa carga, né? Como o homem pode se posicionar para poder ser o homem segundo o coração de Deus, complementando aquilo que você falou, né? Porque às vezes o cara tá tão perdido, perdido no dia a dia, como o Luciano falou, o Lu falou, pagando conta, cuidando da casa, e às vezes ele não para ser aquele homem segundo o coração de Deus. Né? Às vezes Deus não acha. E uma das coisas que o diabo tem feito com a nossa geração é nos encher de atividades, né? E aí a gente acaba não tendo o tempo para Deus. E se você for ver, tudo aquilo que vocês falaram vai muito de encontro daquilo que a gente tem falado aqui no Carta Aberta, que é a tríade, a tríciple, sei lá, o três, né? Jejum, palavra e oração, Uhum. que devia ser o nosso ponto de apoio, né? Como homens, como sacerdotes do lar. Então, e aí, Luizão? Os cara, a conversa aqui em alto padrão, né? Alto nível. Ô, Rai, quando você faz essa pergunta pro Luciano, me veio também, pensando nesses homens que estão em casa, né? Pensando também nessa história, como nós estamos usando aqui como base aqui, Uhum, na história de Davi, né? Me vem uma coisa que você que está aí assistindo, você não pode jamais negligenciar, você que está assistindo. Nós somos corpo, alma e espírito. perfeito. E se você é corpo, alma e espírito, e às vezes a gente dá atenção ao nosso corpo, ou às vezes negligencia, às vezes dá atenção à nossa alma, ou às vezes às nossas emoções, ou às vezes negligenciamos, mas a gente nunca pode abrir mão de negligenciar o espírito. Todos nós. E às vezes, ou quase sempre, as grandes falhas, os grandes buracos que acontecem na nossa vida são porque nós negligenciamos parte espiritual. Tão certo como o fogo e a água, o sol e a lua, é que existe corpo, alma e espírito. Então ninguém pode negligenciar isso. Então você que é homem ou jovem, independente da sua idade, ou até mulher mesmo, mas falando agora com homem, a gente não pode se perder nas nossas lutas diárias. Uhum. Porque também na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, Aflições. mas tem de bom ânimo, né? Porque Jesus venceu o mundo. Então, pensando nisso, a gente não pode se perder nas nossas tribulações diárias. E mesmo que elas aconteçam, a gente precisa de. Sabe
uma caixa, vamos usar aqui a carta aberta, mas você tem uma gaveta. Lá no seu armário você tem 3 gavetas, duas delas você abre todo dia e tem uma que você não abre quase nunca. Talvez você aí que está nos assistindo, vai nos escutar, você precisa abrir uma outra gaveta, que é a gaveta espiritual. Essa gaveta espiritual, ela vai te dar base e sustentação para você enfrentar todas as adversidades. Então, quando o Luciano Amém. fala assim, agora eu estou mais. Eu sinto Deus, eu estou vivendo mais, é porque ele abriu a gaveta. Uau. E a gente precisa ter essa gaveta. A gente sabe, essa gaveta é acessível para todos nós. Corpo, alma e espírito. Talvez você não tenha a intimidade, mas você precisa reconhecer que existe uma gaveta que precisa ser Uhum. aberta. Quando você está com um problema no seu corpo, precisa emagrecer, você vai fazer o quê? Malhar, Preciso academia, malhar, preciso ir na academia, você vai abrir uma alimentação. gaveta que vai te ajudar. Uhum. Quando você tiver problemas às vezes nas suas emoções, você ou vai procurar uma terapia, ou vai fazer algum trabalho, vai fazer algo que te preenche naquela área. Só que existe uma área que nenhuma dessas outras duas áreas vão preencher, que é a área espiritual. Então essa gaveta merece de nós o reconhecimento primário. Amém. Todos nós precisamos reconhecer. Então você que é homem e está nos assistindo, talvez você precisa só começar de novo a reconhecer que existe algo na sua vida que precisa ser tocado. E esse algo que precisa ser tocado não precisa da perfeição. Ele só precisa ser tocado. Tão somente tocou nas vestes de Jesus e a mulher Foi curado. foi curada. Então talvez você não precisa. Às vezes acontece assim, você falar assim, mas como é que eu vou acreditar naquilo que eu não vejo? Né? Como é que eu vou acreditar em Deus se eu não vejo? A gente só precisa acreditar naquilo que nos criou. Amém. Existiria uma luva se não existisse a mão? Então a gente precisa entender que existem coisas que foram criadas para isso. Deus nos criou para reconhecer a grandeza dele. Amém. Aleluia. Então, talvez respondendo a sua pergunta e sendo bem resoluto, a gente precisa aprender a viver a vida como corpo, alma e espírito. E saber que a sua vida espiritual, ela precisa de um espaço importante e que nenhum dos outros dois, nem o corpo, nem a sua alma, vão conseguir preencher uma parte que é só do espírito. Amém. Aleluia. Eu creio. Lindo, hein? Muito legal. Lindo Obrigado. corte, hein? Lindo corte. Obrigado, Muito bom, Luiz. mestre. Obrigado, Lu. E assim, eu queria deixar isso para vocês, vocês que nos assistem, que nos acompanham aqui no Carta Aberta. Como o Luiz falou, essa tricotomia, corpo, alma e espírito, a gente precisa entregar para o Senhor aquilo que nós temos de falha. Deus é um Deus relacional, então ele não é um Deus de petições, né, onde a gente só chega nele para pedir as coisas, para falar, para reclamar. Não, ele é um relacional, ele quer saber tanto da parte ruim quanto da parte boa. Ele quer saber do seu dia, ele quer saber do seu futuro, ele quer entender o seu passado, por mais que ele te conheça, mas ele quer ouvir de você. Aí eu venho o relacional. E se você está com um problema para orar, para jejuar, para ler a palavra, ore sobre isso. Senhor, eu não quero orar. Senhor, eu não quero ler a palavra. Senhor, eu não quero jejuar. Senhor, me ajuda. Sabe? Então, a palavra de Deus fala sobre isso, né, amigos? Que é para a gente orar até sobre pedir ajuda, né? Então, nós precisamos tomar um posicionamento diferente daquilo que a gente tem tomado. Não existe mágica, amigos. Não existe mágica, existe posicionamento. Vocês viram o Luiz e o Luciano relatar aqui que por conta de posicionamentos que eles tomaram, houve mudança na vida. Mas não vai cair algo do céu. Até Deus pode vir, assim, a gente tem ouvido até relatos de muçulmanos, de pessoas de outras religiões tendo sonhos, Deus se revelando a eles, assim. Pode acontecer? Pode. Mas assim, se você tem um espaço para conhecer a Cristo, tem um espaço desse como carta aberta, tem uma igreja aberta, tem a Bíblia perto de você, tem acesso, você não precisa de ninguém para ter acesso ao Pai. Você tem um acesso direto a Ele. Então, dobre o seu joelho, busca o Senhor que te vê no secreto, como diz a palavra, Ele vai te recompensar. Às vezes não é da maneira, às vezes não é de como você pensa que pode ser, na velocidade, às vezes também a resposta de Deus pode vir através do silêncio, porque Deus quer
vê até onde você vai buscando relacionamento com ele, assim, ele tá o tempo todo, a palavra de Deus fala assim, nos testando, né, levando a gente ao nosso limite, além do nosso limite, porque ele entende que nós temos uma capacidade, né, aqueles tesouros que o Senhor entregou na nossa mão, né, amigos? Então, eu queria deixar isso para vocês. A gente ser o homem segundo o coração de Deus, ele cabe a nós. Davi conquistou essa posição de ser o homem segundo o coração de Deus por conta dos posicionamentos que ele teve. E por mais que ele pecou, ele errou, o Senhor não tirou isso dele. E Abraão foi conhecido como amigo de Deus, né? Então você imagina você ser conhecido como amigo de Uhum. Deus? E nós falamos isso no último podcast aqui. Eu acredito que uma das perguntas que os apóstolos, os antigos, os apóstolos tiveram ainda, né, o Espírito Santo, mas os antigos como Moisés, que a gente vai estar lá, Abraão, Isaac, vão perguntar para a gente, e aí, como é que foi viver tendo o Espírito Santo com você? Porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que fala, você precisa orar. O Espírito Santo, né, o Consolador, é aquele que Jesus foi assunto aos céus e deixou para a gente. Né? Essa vai ser a pergunta que vão deixar para a gente. Né? A gente vai ter N perguntas que vão querer fazer para ele. Abraão, meu Deus, Abraão, como é que foi ouvir a Cristo, ouvir a Deus e Deus falar para você: sai da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E como é que foi esse desenvolver alguém que tinha esposa estéril e veio a ter filhos. Então, é o tipo de coisa que a gente vai poder ouvir de Abraão um dia, mas e o que que Abraão vai perguntar para a gente? Então, e aí ser esse homem segundo o coração de Deus, né, amigos? Eu acho que é algo que é conquistado a cada dia. No tempo que nós vivemos hoje, a gente precisa conquistar através justamente isso, do relacionamento, correto? Isso mesmo. Então, eu queria que vocês deixassem uma última palavra aí para os nossos amigos, um conselho, algo que vocês praticaram e deu certo aí no relacionamento com Deus, para a gente poder encerrar o nosso dele para eles. Ah, mas já. Ah, meu filho. Tem que marcar outro, né? Tem que marcar outro, começando tem que marcar outro. Olha, a mensagem que eu posso dizer é a seguinte: é algo simples que eu apliquei que deu certo pra mim. Tá com dificuldade pra orar, pra falar com Deus? Cara, só ajoelha e fala: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti. O que que eu faço? É assim que eu fazia. O que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? Preciso de ti. Muda a minha vida. O que que eu faço? O que que eu faço? Então, essa é a mensagem. Ajoelha, fala com Deus, ou não ajoelha, ou fala em pé, fala no carro, qualquer lugar. Senhor, preciso de ti. Mas fale. Mas fale. Mas que seja uma fala intrínseca, sabe? Coisa de dentro pra fora. Cara, precisa de Jesus. Fala, Senhor, preciso de ti. Me ajuda. Cara, que pai não ajuda um filho? Que pai não ajuda um filho? Ouvindo isso. Que isso, cara? Glória a Deus. É, E ainda que a ajuda não venha no tempo do filho, vem o ensino, exato, né? exato, É verdade. Às exatamente. vezes a ajuda não vem no tempo, mas vem o É. ensino A atrás. espera também é um ensino. É. E talvez dos maiores, né? Exatamente. Uau, isso é boa, hein, É. Luiz? O Lu. Mas Ah, espera também o ensino. essa frase é dele? É do Luizão? É dele? É nossa. É dele. É dele, é dele. É Isso é do verdade. Senhor, amém. Aleluia. Eu deixaria como uma palavra final para que você que está vivendo, passando talvez momentos bons, não esqueça de Deus, não esqueça do Senhor. Se você estiver passando por momentos difíceis, não esqueça de Deus, não esqueça do Senhor. Se você estiver passando por dias de glória, também não esqueça de Deus. Exatamente. Se você estiver passando pelos dias mais difíceis da sua história, não esqueça de Deus, porque Ele jamais se esquecerá de nenhum de nós. Aleluia. Jamais. Verdade. Ele, talvez no momento desse, né, talvez você está assistindo aí, talvez esteja passando por um momento de dificuldade financeira, dificuldade da saúde, dificuldade na vida, no relacionamento, no trabalho. Talvez os dias mais difíceis até para o pão chegar na sua mesa, mas ele não esqueceu de você. Ele jamais se esquecerá de um dos seus. Uau, Amém. isso é verdade. Essa é a palavra. Amém. Beautiful.
Amém. Amigos, obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luiz. Obrigado a você. Obrigado você que nos assiste, que nos contempla com a sua presença. Não deixe de seguir o Carta Aberta, de recomendar a gente para outras pessoas. O YouTube ele trabalha muito com isso, com recomendação. Então, isso faz a palavra de Deus ser divulgada, ser espalhada. E a intenção nossa é que é que cada vez mais homens, mulheres, né, através do Carta Aberta, conheçam a Cristo, saiba que Cristo é quem nos ama, saiba que Cristo está a um passo, está a um momento de estar em contato com você e que você saiba que o Senhor Jesus te ama, ele veio para te salvar, ele veio para te restaurar. Nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, mas graças a Deus eu não sou mais o Rainero que eu era. Eu posso ainda não ser o Rainero que Deus espera que eu seja, mas graças a Deus eu não sou mais o Rainero que eu era. Então, isso é por conta do Senhor, é por causa daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Amém? Então, gente, obrigado, obrigado a Valeu, vocês Rai. aí. Agradeço. Valeu, gente, até a próxima. Valeu, gente.